Seja bem-vindo ao Luz no Lar. Depois de refletirmos sobre a mansidão, a paz e a paciência, hoje vamos dar um passo muito além. Vamos conversar um pouco sobre uma pergunta muito simples: como eu posso viver esse ensinamento dentro da minha própria casa? Porque é fácil falar sobre paciência quando tudo está tranquilo, não é mesmo? Mas é dentro das relações, das contrariedades e dos pequenos acontecimentos do dia a dia que descobrimos o quanto realmente estamos aprendendo a viver o Evangelho. Então, por alguns instantes, deixe de lado as preocupações e permita-se simplesmente conversar consigo mesmo à luz dos ensinamentos de Jesus. Senhor Jesus, neste momento eu me coloco diante de Ti com o coração aberto. Ajuda-me a olhar para dentro de mim e perceber onde ainda preciso aprender a ter mais paciência, mais mansidão e mais compreensão. Que eu não esteja aqui apenas para ouvir uma mensagem, Senhor Jesus, mas para reconhecer aquilo que preciso transformar em minhas próprias atitudes. Ilumina meus pensamentos e me conduz na Tua luz. Que eu consiga perceber que viver o Evangelho começa nas pequenas escolhas de cada dia. Que assim seja. Pois bem, meus amigos, será que eu sou realmente uma pessoa paciente? Esta é uma pergunta que eu faço para você, que você possa perguntar para si mesmo. Será que eu sou realmente uma pessoa paciente? Talvez essa seja uma pergunta interessante para começarmos, porque quando pensamos em paciência, normalmente imaginamos alguém que sabe esperar. Mas será que a paciência é apenas esperar? Talvez não. Às vezes, eu consigo esperar por alguma coisa, mas não consigo esperar pelo tempo do outro. Eu quero que a pessoa compreenda imediatamente. Quero que ela mude imediatamente. Quero que ela reconheça meu ponto de vista. Quero que as coisas aconteçam do meu jeito. E quando isso não acontece, eu me irrito. É aí que o Evangelho começa a tocar uma parte muito profunda em nós. É muito interessante perceber que muitas vezes conseguimos ser extremamente educados com pessoas que encontramos durante poucos minutos. No trabalho, por exemplo, podemos respirar fundo e manter a calma. Com alguém que acabamos de conhecer, conseguimos ouvir com atenção. E dentro de casa, é justamente onde deveríamos nos sentir mais seguros para amar e compreender que muitas vezes deixamos escapar nossa irritação. Uma palavra atravessada, uma resposta seca, um silêncio usado como punição, uma cobrança, uma crítica, pequenas atitudes que parecem insignificantes, mas que, repetidas todos os dias, podem criar grandes distâncias. E talvez seja justamente aí que precisamos começar a viver o Evangelho. Não nas grandes atitudes, mas naquele pequeno momento em que eu poderia responder com irritação e eu escolho respirar. Poderia julgar e escolho compreender. Poderia devolver uma palavra dura e escolho o silêncio. Existe também uma confusão muito comum. Algumas pessoas pensam que ser manso significa aceitar tudo, não é isso? Jesus não nos ensinou a sermos pessoas sem atitude. A mansidão não significa ausência de firmeza. Significa que eu posso ser firme sem ser agressivo. Posso discordar sem humilhar. Posso estabelecer limites sem odiar. Posso defender aquilo que é correto sem permitir que a raiva tome conta de mim.
Essa talvez seja uma das formas mais difíceis de viver o Evangelho, porque é muito fácil confundir justiça com desejo de vencer. Às vezes, meus amigos, eu não quero apenas resolver uma situação, eu quero provar que estou certo. E quando percebo isso, preciso me perguntar: o que eu quero preservar neste momento? Minha razão ou minha paz? E existe ainda uma pessoa com quem muitas vezes somos extremamente impacientes: nós mesmos. Queremos mudar rapidamente, queremos abandonar nossos defeitos de uma hora para a outra, queremos nunca mais sentir raiva, nunca mais errar, nunca mais perder a paciência. Mas nossa transformação espiritual não acontece assim. Nós estamos aprendendo e aprender exige tempo. Por isso, meus amigos, talvez eu também precise olhar para meus próprios erros com mais misericórdia, mas para não desistir de mim. Quando eu erro, posso reconhecer. Quando eu caio, posso levantar-me. Quando percebo que fui impaciente, posso pedir perdão e tentar novamente. Isso também é viver o Evangelho. Jesus nos deixou uma frase muito profunda: na vossa paciência possuí as vossas almas. Talvez hoje possamos entendê-la de uma maneira muito simples. Quando eu perco a paciência, eu entrego o controle de mim mesmo à situação. Uma palavra me domina, uma provocação me domina, uma demora me domina, uma contrariedade me domina. Mas quando eu consigo respirar, silenciar e escolher minha resposta, eu retorno o governo sobre mim mesmo. É como se Jesus estivesse dizendo: não permita que aquilo que acontece fora de você determine aquilo que existe dentro de você. E isso muda tudo. Então, ao invés de terminarmos este bate-papo apenas com uma reflexão bonita, vamos transformar o ensinamento em uma pequena prática. Durante esta semana, durante um dia, de acordo com o seu tempo, experimente fazer uma coisa. Antes de responder, respire. Quando alguém disser algo que incomodar você, não responda imediatamente. Respire. Quando surgir uma contrariedade, respire. Quando perceber que está ficando irritado, respire. E pergunte silenciosamente: como Jesus gostaria que eu respondesse neste momento? Talvez você ainda precise falar. Talvez precise estabelecer um limite. Talvez precise corrigir alguma coisa. Mas faça isso sem permitir que a irritação escolha suas palavras. Essa pequena pausa pode se transformar em uma grande mudança espiritual. Senhor Jesus, eu agradeço por este momento de reflexão. Ajuda-me a levar para a minha vida aquilo que hoje compreendi, que eu tenha paciência dentro da minha casa, que eu saiba ouvir, que eu saiba esperar, que eu consiga controlar minhas palavras quando estiver contrariado. Quando a irritação surgir, lembra-me de respirar. Quando eu estiver prestes a responder com dureza, lembra-me da mansidão. E quando eu errar, dá-me humildade para reconhecer e recomeçar. Que meu lar seja um lugar onde o Evangelho não seja apenas falado, mas vivido. Que minhas atitudes sejam pequenas sementes de paz e que, através delas, eu possa transformar primeiro a mim mesmo. Que assim seja. Talvez, meus amigos, a transformação espiritual não esteja em fazer coisas extraordinárias. Talvez ela esteja justamente naquele pequeno instante que eu poderia reagir, mas escolho compreender. Poderia ferir, mas escolho silenciar. Poderia desistir, mas escolho perseverar. É assim que começamos a viver o Evangelho, meus amigos.
dentro de casa, nas relações, nas pequenas escolhas, um dia de cada vez. Que a paz do Cristo permaneça em seu lar e que durante esta semana você se lembre: antes de reagir, respire; antes de julgar, compreenda; antes de desistir, confie. Essa é a luz que levamos para casa. Fiquem em paz.